como é que vocês estão? Certo? Vamos para a aula da semana. A aula de hoje é sobre equilíbrio térmico e processos de transmissão de calor, né? Então na aula de hoje a gente vai seguir estudando aqueles parâmetros novos físicos que nós aprendemos na aula passada, né? Como temperatura e calor, só que agora em outros aspectos, né? Analisando um fenômeno muito conhecido na termodinâmica, né? Na termologia, que é o efeito do equilíbrio térmico, né? E os processos de transmissão de calor, né? Que são os processos importantes para a gente ter conhecimento de como o calor ele é transmitido, como é que o calor ele é transportado de um corpo para outro. A gente vai ver que são três maneiras, e as três maneiras são maneiras bem simples de serem entendidas, né? Mas que é importante a gente pegar esses principais aspectos envolvidos e discutir eles. Beleza, gente? Então a aula de hoje vai envolver um pouco de matemática também, certo? Porque dentro da parte de equilíbrio térmico e dentro da parte dos processos, né, vão aparecer algumas contas matemáticas, mas nada muito complicado. Nada do que vocês já viram e já resolveram coisas parecidas. Mas é importante ressaltar que a lógica da operação ela deve ser compreendida por vocês. Então vocês devem prestar atenção. Lembrando que os exercícios que eu faço aqui, eles apresentam uma lógica, eles apresentam uma maneira de construção, e o que vocês devem pegar é como construir. A ideia por trás de cada exercício é algo particular. Cada exercício vai ter sua peculiaridade, né? Mas a maneira de construir ele e de resolver geralmente são muito parecidas. Certo? Então vamos lá, gente. Como é que vai ser a historinha aqui? Termologia, a gente vai começar fazendo uma revisãozinha, certo? Então, lembrando que na aula passada, o que a gente fez? Na aula passada nós discutimos temperatura e calor. Então nós vimos que temperatura é aquela medida física, né, que avalia o grau de agitação molecular das partículas que constituem um corpo, né? E que nós temos três escalas principais, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Mas, né, isso não impede que a gente tenha um arcabouço teórico, né, para obter novas escalas termométricas e obter novas relações entre essas escalas termométricas, né? Por isso que eu ensino na aula passada esse caminho para vocês aprenderem, que eu digo que é uma receita de bolo, né? E através dessa receita de bolo vocês acabam obtendo uma noção, tem noção de como construir essas relações entre as escalas termométricas, as conhecidas, né, que é uma fórmula pronta, e as escalas que vocês podem aparecer para vocês, né, escalas diferentes, escala X, escala A, escala B, escala C, né, onde eu ensino para vocês como montar essas equações. Eu vou escrever aqui para vocês que dentre as escalas termométricas que nós estudamos, escalas termométricas mais conhecidas que nós estudamos, e é importante a gente saber quem são elas, né? Nós temos a escala Celsius, que a gente vai apresentar pela letra θc, e ela se relaciona com a escala Fahrenheit, né, com uma relação sobre 5, e a escala Fahrenheit tem aqui uma relação de menos 32 sobre 9, e a escala Kelvin, né, que é representada pela letra T, menos 273, né, que se relaciona sobre uma relação de 5. Então, essas escalas termométricas, elas têm uma equação pronta. Então, se eu quiser transformar de Celsius para Fahrenheit, eu uso essa relação. Se eu quiser usar Celsius para Kelvin, eu vou usar essa relação entre elas apenas, né, e assim por diante. Então é bem tranquilo da gente fazer essas transformações, a matemática é simples, né? Mas lembrando que quando eu vou ter uma escala desconhecida, eu preciso usar aquela receita de bolo, aquela lógica que eu ensino para vocês na aula passada. Quem não lembra muito bem, é importante revisar, né? Porque questões desse tipo é bem possível que caiam nas avaliações. Tá certo, gente? Vocês aprenderem a mexer com escalas termométricas é muito importante para começar esse estudo da termologia. Logo depois, pessoal, a gente estudou a parte de calor. Né? Calor e quantidade e cálculo da quantidade de calor. O que a gente discutiu sobre o que é calor? Calor é aquela grandeza física, né, que mensura as trocas de energia entre corpos. Que tipo de energia? Energia térmica, né? Energia de vibração das moléculas. E quando um corpo, e a gente percebeu o seguinte, né? A gente analisou a seguinte questão. Se eu tenho um corpo A e um corpo B aqui, isso aqui vai ser um ponto de análise nossa hoje, inclusive, né? E esse corpo aqui, ele tem uma temperatura A maior que esse corpo que tem uma temperatura B, né? O que vai acontecer? Esses corpos, se eles são colocados em contato, né, ou nas suas proximidades, eles podem trocar energia. Que tipo de energia eles vão trocar? O calor, certo?
Então essa grandeza física aqui, o calor, ela vai ser sempre transmitida do corpo de maior energia para o corpo de menor energia. É aquela velha história que eu contei para vocês na aula passada, né? Então imaginem que nós estamos num show, né, com pessoas pulando. Imagine que nós temos um grupo que está mais quieto, que seria o corpo B, com uma temperatura menor, e um corpo que está muito agitado, né? Que seria uma parte das pessoas que estão mais agitadas, que seria o corpo A, maior temperatura. Quando essas pessoas são colocadas em contato, né, as pessoas do grupo A com as pessoas do grupo B são colocadas em contato, as pessoas que estão mais agitadas com as pessoas que estão menos agitadas, né, acontece aquele fenômeno, né, que as pessoas começam a se trombar, começa a colidir uma com as outras, né, e acaba havendo então a transferência de energia. As pessoas que não estavam pulando, elas acabam agora estando se mexendo, porque agora nós temos a transferência de energia daquele grupo que estava mais animado para o grupo que estava menos animado. Dá pra gente pensar assim, para entender como é que acontece com as moléculas, né? Quando a gente olha para a estrutura da matéria. Então, quando nós temos partículas aqui que estão em constante movimento, certo? E nós corpos aqui que não estão em grandes movimentos, quando a gente coloca eles em contato, essa transferência de energia. Beleza? E aí eu mostrei para vocês que para calcular essa quantidade de calor, né, que é transferida de um corpo para outro, a gente pode analisar os aspectos da massa que é envolvida, né, do calor específico, que é uma grandeza física relacionada à substância que nós estamos analisando, certo? E a variação de temperatura, certo? Então a gente pode mensurar, está em Celsius isso aqui, tá? Então a gente pode mensurar essa quantidade de calor que é trocada através dessa relação massa, calor específico vezes variação de temperatura, certo? Lembrando que esse delta aqui, pessoal, vai ser importante para nós hoje analisar ele. Esse delta aqui mensura a relação de temperatura final menos temperatura inicial do meu corpo, beleza? Então a variação de temperatura, o tipo de substância que eu tenho e a massa envolvida são as relações importantes para a gente fazer a nossa análise. Bom, beleza, galera. Então isso aqui foi uma equação que eu passado para vocês. E nós vimos também que tem uma outra grandeza física, né? Então o Czinho para nós é o calor específico, né? Lembrem disso. O calor específico. E nós temos uma outra grandeza física que é o Czão, que é a capacidade térmica. Qual a diferença da capacidade térmica para o calor específico? Capacidade térmica. É que o calor específico, né, que é essa grandeza aqui, que é medida em calorias, gramas, graus Celsius, né? E a capacidade térmica é medida por calorias por grau Celsius, né? A gente fala do calor específico quando nós estamos falando de uma determinada substância. Quando nós estamos falando de um corpo, né, então nós vamos falar de capacidade térmica. Então calor específico, uma substância. Capacidade térmica quando nós estamos falando de um corpo, como um objeto como um todo. Tá? Vocês vão entender muito bem isso hoje nos exemplos que a gente vai resolver. Tá? Quando que eu vou falar com objetos com capacidade térmica, objetos com calor específico, e vocês vão conseguir compreender melhor essa parte, essa questão aí desses dois termos aí. Lembrando que a capacidade térmica ela pode ser obtida também por uma relação de calor específico, né? Massa vezes calor específico é igual à minha capacidade térmica. Beleza, galera? Então, ó, essa é a nossa pequena revisão da aula passada que a gente vai precisar para começar a aula de hoje. E para começar a aula de hoje, galera, o que vai acontecer? Vamos imaginar duas situações. Uma situação, na verdade, né? Um corpo A e um corpo B. O corpo A está com uma temperatura maior que o corpo B. Esses dois corpos são colocados em contato. O que a gente viu, né? O que a gente estudou na aula passada? A gente estudou que o calor ele é trocado, certo? Então uma certa quantidade de calor aqui, que eu vou chamar do Q do A, ela vai ser transmitida para o Q do B, certo? O corpo B vai receber calor e o corpo A vai doar calor, né? Vai enviar calor, vai perder energia. Então a gente vai dizer que o corpo A ele perde energia, certo? E o corpo B, ele ganha energia. Então, esse corpo aqui, ele ganha energia. E essa troca de energia, pessoal, como é que a gente mensura isso termicamente? A gente mensura isso aí termicamente, analisa isso através das relações de temperatura. Então, o que a gente observa após algum tempo? Após algum tempo, a quantidade de calor trocada ela vai ser igual a zero. Não vai ter mais calor envolvido. Porque os corpos eles chegam numa condição que a gente vai chamar de equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico é aquela condição onde os corpos eles têm a mesma temperatura. Então, quando os corpos chegam na mesma temperatura,
né? Então nós temos a condição que esses corpos estão em equilíbrio térmico. Então esse é o fenômeno, tá? Um fenômeno físico muito bem conhecido que muitas vezes a gente utiliza, por exemplo, para fazer um mate, né? Vamos supor que vocês tenham fervido a água até 100 graus Celsius e a gente sabe que a gente não pode tomar mate a 100 graus Celsius porque a gente vai queimar a boca, vai queimar o esôfago, vai queimar o estômago, vai queimar todos os nossos órgãos. A gente precisa baixar um pouco essa temperatura, né? Em torno de 70, 80 graus. E aí o que a gente faz? A gente coloca água fria. O que acontece? Essa água fria deve estar uns 20 graus, nós temos água quente a 100 graus. E quando a gente coloca essa com quantidades de massas diferentes, quando a gente coloca esses objetos em contato, a temperatura ela vai se equilibrar depois de um tempo. Depois de um tempo, né, eles vão trocar calor, água quente e água fria misturadas, né? E após algum tempo elas vão ter uma temperatura homogênea, que é a temperatura de equilíbrio térmico, que vai ser perto dos 70 graus que a gente deseja para tomar o mate, certo? Mas qual é a condição de equilíbrio térmico, certo? Qual é a condição de equilíbrio térmico, certo? A condição de equilíbrio térmico para nós vai ser aquela condição onde as quantidades de calor somadas do corpo A e do corpo B são iguais a zero, certo? Então as condições de equilíbrio térmico é quando QA mais QB é igual a zero. Beleza, galera? Tranquilo. Então, olha só, gente. O que vai acontecer agora? Vamos fazer um exemplo. Imagine a situação que eu vinha comentando com vocês, né? No caso aqui, eu vou colocar um objeto que a gente vai chamar essa caixa aqui, ela é uma caixa adiabática, certo? E o que significa ela ser adiabática? Significa que ela não troca calor com o ambiente, tá? Então, esse objeto aqui, ó, não troca calor com o ambiente, tá? Por que eu quero um objeto que não troca calor com o ambiente? Eu quero que eu tenha um objeto que não troca calor com o ambiente para que eu tenha um ambiente controlado lá dentro e as trocas de calor aconteçam somente entre os objetos A e B. Então, após algum tempo, o que a gente sabe? Que se o objeto A está a uma temperatura de 10 graus e o objeto B está a uma temperatura de 70 graus, a gente sabe que o calor ele vai do objeto B para o objeto A. Então, o objeto B que vai perder calor e o objeto A vai ganhar calor, né? A tendência então é que quando a gente coloca esses dois objetos em equilíbrio, né, troca em calor, eles vão chegar na mesma temperatura, na temperatura de equilíbrio térmico. O que eu vou fazer para descobrir essa temperatura final? Que é o que o exercício me pede, né? Qual é a temperatura de equilíbrio térmico? A temperatura final. Eu vou ter que usar a condição de equilíbrio térmico, ou seja, QA mais QB é igual a zero. Se eu aplicar essa condição aqui, o resultado fornecido e eu obedecer ao Deus matemática, né, todas as suas condições possíveis, eu vou então obter a resposta correta, certo? Como é que fica? Fica assim, gente, ó. A massa do objeto A vezes o calor específico do objeto A vezes a sua variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial do objeto A, que é igual a 10 graus. Perfeito? Esse objeto aqui é o ferro, ó. Como vocês estão vendo, eu peguei o calor específico do ferro. Jamais aqui a gente vai somar com o objeto B vezes o seu calor específico vezes a sua variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura do corpo B? Do corpo B, a temperatura inicial dele é 70. Então eu vou botar aqui, ó, θF menos 70. Onde os θFs aqui obtidos é a temperatura final, é a temperatura de equilíbrio, a temperatura igual dos corpos. Beleza? Então como é que vai ficar essa historinha aqui, gente? Como é que vai ficar resolvido? Vamos substituir os valores. Nós temos 200 gramas, lembrando que a massa aqui, quando a gente está falando de termologia, a gente mantém em gramas. O calor específico que vale 0,11 vezes temperatura final menos 10. Mais a massa do corpo B, que vale 300 gramas, vezes o seu calor específico, que vale 0,22, vezes temperatura final menos 70. E isso aqui é igual a zero. Vamos começar a resolver fazendo aquele 200 vezes 0,11 primeiro, né? 200 vezes 0,11, isso aqui dá 22. Então nós temos aqui 22, θF menos 10. Beleza? Mais 300 vezes 0,22, isso aqui dá 66. Então fica 66 θF menos 70, que é igual a zero. Então esses aqui são os valores que eu tenho.
E aqui eu vou começar a resolver, vou resolver o chuveirinho aqui, ó, 22 vezes θf, 22 vezes 10, aqui menos 220, mais 66 θf, e aqui 66 vezes 70, né? 66 vezes 70, isso aqui é 4.620, menos 4.620. Bom, olha só, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar os iguais, então θf aqui, ó, os 22 θf e 66 θf, isso aqui dá 88 θf menos 4.620 mais... Por que eu estou somando? Isso tem um sinal de menos. Porque os dois são valores negativos, então a gente vai acabar somando eles, né? Ficando, obviamente, com um valor negativo ali. Mas eu somo, né? Eu fica menos 220 menos 4.620, isso aqui é menos 4.840. 4.840. Que é igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 4.840 lá para o outro lado da igualdade. E vai ficar um negócio assim, ó, 88 θf, que é igual a 4.840, né? Então, θf vai ser 4.840 sobre 88. Então, meu θf vai ser, então, 4.840 divididos por 88, 55. 55 graus Celsius. Então, pessoal, essa aqui é a temperatura de equilíbrio térmico entre os dois objetos, objeto A e objeto B. O objeto B tinha 70 graus, foi para 55, e o objeto A tinha 10 graus e foi para 55. Os dois objetos terminam com a mesma temperatura. Isso é um dos princípios mais fundamentais da física, certo? O princípio do equilíbrio térmico. A gente está sempre procurando equilíbrio térmico. Por que a gente está sempre procurando? Porque se hoje, por exemplo, está um dia frio, uma noite fria, uma manhã fria, não sei que hora vocês estão assistindo essa aula, mas vocês pensem que a temperatura lá fora é menor que a temperatura corporal de vocês. A temperatura corporal de vocês é 36 e tá 10 graus. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que buscar não perder calor para o ambiente, certo? Manter o equilíbrio térmico do corpo de vocês. Aí o que vocês colocam? Vocês colocam uma roupa isolante, uma roupa que impede que o calor de vocês saia para fora, né? De forma que no interior da roupa se mantenha os 36 graus e em equilíbrio térmico com o corpo de vocês. Essa é a ideia, certo? Dificultar a perda de calor para o ambiente. Bom, vamos ver aqui mais um exercício. Tá? Antes de falar desse próximo exercício, eu preciso apresentar um sistema para vocês, que é esse sistema aqui que se chama calorímetro. O calorímetro é um objeto presente em qualquer laboratório de física. Ele serve para a gente analisar o equilíbrio térmico, né? Ele facilita essa análise do equilíbrio térmico de forma controlada. Por quê? As paredes do calorímetro são paredes formadas por isolantes, um isopor, um material assim que isole bastante, né? As paredes aqui nós geralmente colocamos um pouco de vácuo, né? Em alguns calorímetros tem vácuo no meio. E aqui dentro a gente tem um misturador, esse agitador aqui, e um termômetro. O termômetro, obviamente, é o sistema que nos serve para fazer a análise de temperatura do sistema. Quando eu coloco aqui a água quente e a água fria aqui dentro desse meu sistema, o que vai acontecer? A água fria e a água quente vão entrar em equilíbrio térmico e eu vou analisar o equilíbrio térmico através do termômetro. Então esse sistema aqui ele serve para fazer essa análise, né? Para a gente analisar como é que fica o calor, o equilíbrio térmico quando eu misturo dois sistemas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, objetos sólidos também, né? Alguns calorímetros permitem isso. Tá? Mas obviamente que a gente precisa fazer algumas medidas para fazer esse experimento, né? Medidas das temperaturas iniciais, medidas das massas envolvidas, né? Para a gente fazer aquele cálculo então do calor, de troca de calor para analisar o equilíbrio térmico. Beleza, gente? Bom, pessoal, então vamos para o próximo exemplo que a gente vai fazer, que envolve um calorímetro, como eu disse para vocês, né? Então, olha só. Um calorímetro cuja equivalente em água é igual a 35 calorias por grau Celsius. Isso aqui significa, pessoal, lembrem, ó, Mzinho vezes Czinho. Olha só, Mzinho vezes Czinho. Isso aqui, pessoal, é o Czão, é a capacidade térmica, não se esqueçam disso. Contém 115 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Então aqui nós temos água a 20 graus, 115 gramas, temperatura inicial 20 graus. O calorímetro, como já tem essa água dentro, também está uma temperatura inicial de 20 graus, beleza? Aí coloca-se então no calorímetro mais 300 gramas de água a temperatura de 50. Beleza, água quente, né? Aí qual é a pergunta? Calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Ele quer saber quem é o θf. Qual é a temperatura final de equilíbrio térmico desse negócio.
Então, como é que a gente vai fazer? Gente, antes nós tínhamos 2 objetos envolvidos. Agora nós temos 3. Por quê? Porque o calorímetro ele faz parte do sistema. O calorímetro ele também vai trocar calor. A gente não pode desconsiderar em todas as situações o calorímetro, né? Vai ter alguns exercícios que o exercício vai te dizer assim, ó, desconsidere o calorímetro. Bom, beleza. Nesse caso nós desconsideramos. Mas na maioria dos problemas onde é fornecida inclusive a capacidade térmica do corpo, chamado calorímetro, a gente precisa considerar esse calor trocado. Como é que fica então? Fica o calor do calorímetro, mais o calor da água fria, mais o calor trocado com água quente, e isso aqui é igual a zero. Beleza? Como é que a gente abre isso? Capacidade térmica vezes variação de temperatura. Já vou abrir aqui a variação de temperatura, né, gente? Para não escrever tanta coisa aqui, ó. Já vai ficar aqui, ó, θF menos 20 mais M da água fria vezes o calor específico da água, que é sempre igual, né? É 1. Vezes a variação de temperatura, né? θF menos 20 mais o calor da água quente, a massa da água quente, vezes o Czinho, vezes a variação de temperatura da água quente, θF menos 70. Isso aqui é igual a zero. Beleza, show, né? Como é que fica? Vamos substituir 35 θF menos 20. Massa d'água fria vezes 1, porque o calor específico é 1, então a gente já pode colocar já 115 aqui, né? Nem precisa escrever o 1. Menos 20, mais a massa d'água quente, que é 300, vezes 1, não precisa colocar, θF menos 70. Isso aqui é igual a zero, né? Então como é que fica, gente? 35 θF menos 35, fazendo um chuveirinho ali, ó, 35 vezes 20. Então isso aqui dá 700. 700 mais 115 vezes θF, 115 θF, menos 115 vezes 20. Faz aqui vezes 20, 2.300. Mais 300 θF, menos 300 vezes 70, isso aqui dá 21.000. 21.000. Aqui, por que eu botei 70, gente? É 50, pelo amor de Deus. Eu tava achando o resultado meio diferente mesmo. 300 vezes 50, isso aqui dá 15.000. 15.000. Agora sim parece bonito o meu exercício. O que eu vou fazer? Eu vou somar os caras que tem θF e depois os caras que não tem θF, ver quanto é que fica. Então fica 35 mais 115 mais 300, isso aqui dá 450. 450 θF, que é a temperatura. Menos os 700 mais 2.300 mais 15, 1, 2, 3. Isso aqui dá 18.000, menos 18.000. Bonitinhos, números redondos, né? Às vezes é bom, número redondinho. 450 θF, que é igual a 18.000, gente. Olha lá. Quanto é que dá a temperatura final? 18.000. Divide por esses 450. Corta, 1.800 por 45. Né? Isso aqui dá 40 graus. Então, olha só, a temperatura de equilíbrio térmico é de 40 graus. Todo mundo vai estar a 40 graus. Calorímetro, água fria, água quente, todo mundo no seu final. Quando chegarem ao equilíbrio térmico, a temperatura é de 40 graus. Isso aqui significa que não vai ter mais calor sendo trocado. O agente físico, o calor, vai deixar de existir nesse momento, porque nós chegamos no equilíbrio térmico. Beleza? Tranquilo, então podemos dar um passo à frente. Podemos falar agora sobre os processos de troca de calor, de transferência de calor, né, que nós temos. Bom, para falar do primeiro processo, gente, a gente vai falar desse processo aqui que se chama condução. E para falar da condução, a gente vai ter que olhar as partículas na forma da estrutura da matéria, né? Então a gente tem uma situação aqui que vou abordar para vocês, que é esta barra aqui que está sendo aquecida por uma vela. E eu estou segurando aqui. Faz de conta que tem um homem aqui segurando essa barra, né? E o que a gente sabe? A gente já sabe que se vocês ficarem muito tempo ali com uma barra de ferro na frente do fogo, essa barra vai aquecer e uma hora vocês vão acabar tendo que largar essa barra porque ela vai ficar muito quente. Então percebam que tem um processo de transferência de calor nisso aí, certo? E esse processo de transferência se dá como? Olha só. Quando a gente aquece aqui com a vela nessa região, as partículas começam a se agitar cada vez mais. Por que elas se agitam cada vez mais?
porque eu estou transmitindo energia térmica, né? Essa energia térmica vai culminar em energia cinética de movimento, vibração dessas partículas. Aumentando a vibração, isso aqui é aumento de temperatura, né? Essas partículas aqui da ponta que estão vibrando, elas vão começar a colidir com as partículas que estão ao lado, né? E essas partículas que estão ao lado também começarão a vibrar, com menos intensidade, mas vão vibrar. Se a vibração for se mantendo constante, essa vibração das partículas ao lado também vai aumentar até chegar à ponta, certo? Então, um processo lento, mas um processo que vai acontecendo gradualmente, certo? Até chegar a um ponto que a pessoa não consegue mais segurar a barra porque ela vai estar muito quente, ou seja, o calor foi transmitido, foi através da barra, foi transmitido esse calor, certo? E vocês conseguindo entender o processo, tá tudo lindo, né? Por quê? Porque agora nesse momento, gente, nós vamos definir uma grandeza física, que é essa grandeza física chamada fluxo de calor. O fluxo de calor é definido por essa letra grega φ, né? E o φ é uma relação de calor por tempo. Quanto de calor eu consigo transmitir por tempo? Quanto mais calor por tempo eu transmitir, maior é o fluxo de calor, certo? Beleza? Fácil de entender, né? Então vamos supor que eu tenha uma situação aqui em que eu tenha esse bloco, né, que é formado por um objeto que eu não sei qual que é, mas tem diferentes temperaturas, θ1 e θ2. Vamos supor que tenha o Sol aqui desse lado e o Sol esteja transmitindo energia, e transmitindo energia na forma de calor. Então está irradiando aqui calor, né? E a temperatura aqui lá nesse lado vai ficar mais quente e a temperatura aqui desse outro lado vai ficar mais fria. Mas a gente sabe que depois de um tempo, né, esse calor ele vai sendo transmitido através do fluxo de calor. O fluxo de calor vai aumentando, né? Vai transmitindo até que chegue uma hora que vai ter o equilíbrio térmico e aí esse fluxo vai cessar porque o Q será igual a zero. Se o Q é igual a zero, o fluxo de calor também acaba. Bom, então, que mais detalhes nós poderíamos ter? Porque olha só, se eu não sei, não tenho ideia da quantidade de calor envolvida, mas eu sei que material é. Por exemplo, é um bloco de concreto, é um bloco de ferro, é um bloco de alumínio, um bloco de, sei lá, de vidro, não sei, né? Então, nós temos um coeficiente de condutividade térmica que é específico para cada substância. Cada substância vai ter um coeficiente de condutividade térmica. O que mais vai definir isso aí? A área que nós estamos ali, ó, envolvida, que está chegando o calor, né? O calor está batendo ali naquela região e esse calor aí ele está abrangendo dentro de uma área. Então esse é um parâmetro importante para nós também. As diferenças de temperatura. Por que as diferenças de temperatura são importantes? Porque dentro das diferenças de temperatura, né, a gente sabe que quando chegar no equilíbrio térmico as temperaturas serão iguais e aí vai acabar o fluxo. Então essa relação também é importante. E a espessura do meu objeto. Então olha só, o que nós temos aqui? Nós temos o A, que é a área desse objeto, que já vou dar a letra para vocês, isso aqui vai ser medido em centímetros quadrados, certo? A espessura, que é o comprimento, né? Essa grossura aqui que nós temos da parede, né? Que é medida em centímetros. E nós temos a temperatura, né, θ1 menos θ2, as variações de temperatura, que é medido em graus Celsius. E nós temos aqui o K, que é essa coeficiente de condutividade térmica, tá? Esse coeficiente aí, ele é específico, né? Ele é único para cada substância, certo? E esse cara aqui tem uma unidade bem maluquinha. Essa unidade aqui que eu vou passar no próximo slide para vocês, olha só. A unidade da condutividade térmica é calorias, segundos, vezes centímetros por grau Celsius. Tá? Então essa é a unidade desse cara aqui. Percebam que a prata tem valor igual a 1, né? E a gente vai diminuindo valores aqui. A prata é que tem melhor condutividade térmica, ou seja, se eu fizer uma placa de prata e fizer uma placa de madeira, a prata vai transmitir calor com muito mais facilidade do que a madeira. Então por isso que se a gente fizer um telhado com madeira e um telhado com prata, né? Aí tem que ser rico, né, para fazer um telhado de prata, mas vamos supor que fosse possível. Seria impossível viver nesse lugar com um telhado de prata, porque o calor que seria transmitido para dentro da casa seria enorme, né? Porque olha só a condutividade térmica dele. A condutividade térmica é gigante perto da madeira, que é pequeno, né? Vejam só.
O vidro, então, ainda conduz mais ainda que a madeira, olha só. Então, se eu quiser fazer um negócio legalzinho assim que não vai conduzir tanto, botar um material isolante como madeira, né? Aqui é a unidade do sistema internacional. Watts por metro vezes Kelvin, tá? Isso aqui é K de Kelvin, da unidade de temperatura, tá? Percebam que essa unidade aqui, ela é o sistema internacional de medida, mas o que a gente vai acabar utilizando mais é essa unidade, calorias centímetros vezes segundos vezes centímetros vezes graus Celsius, tá? Essa é a unidade padrão que a gente vai acabar utilizando com mais vezes, mesmo sabendo que a unidade do sistema internacional de medidas, né, é watts por metro vezes Kelvin, beleza? Dito isto, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Então, olha só. Nesse exemplo aqui, diz o seguinte, ó, um vidro plano com coeficiente de condutividade térmica, aquele ali. Então, o K é igual a 0,0183 calorias por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius, né? Tem uma área de 1 centímetro quadrado. Então, a área dessa criança aqui vale 1 centímetro quadrado. E a espessura dele vale 3,66 milímetros. Beleza? Sendo o fluxo por condução aqui desse cara aqui, o fluxo dele, então é 2.000 calorias por segundo. Aqui eu acho que eu vou diminuir um zero para que esse exercício se torne um pouco mais real, certo? Eu vou colocar 20 calorias por segundo. Eu já sei que esse exercício aqui ele tem a tendência de dar um valor bem fora, né? Então eu já vou dizer que o fluxo de calor, a letra φ, ela vale 20 calorias por segundo. Certo? Então calcule a diferença de temperatura entre as faces. Então a partir dessa situação aqui, nós temos 20 calorias por segundo, né, sendo transmitidas, né, nós temos esses dados. Como é que vai ficar meu exercício? Olhem para a unidade do K. Calorias vezes por segundo, centímetro, grau Celsius. Caloria por segundo, tudo certo, né? Estamos batendo as unidades. Centímetro quadrado, centímetro com centímetro, está batendo a unidade também, mas esse milímetro não bate. A gente vai ter que transformar ele para centímetros. Mas centímetros e para milímetros, né, é uma relação muito simples, né? 3,66 são do ladinho. Então é só botar uma vírgula aqui, como a gente só dentro desse parâmetro aqui só temos uma casa, né? Então a resposta fica 0,366 centímetros. O que a gente faz? O que o exercício quer saber? O exercício quer saber a relação, a variação de temperatura entre os dois lados desse negócio, né? O θ1 menos θ2. Então é isso que eu vou descobrir, ó. O φ tá aqui, então o φ que é igual a K vezes A θ1 menos θ2 sobre E. Beleza? Montado, isso aqui é 20. O K vale 0,00183 vezes a área, que é 1, θ1 menos θ2, que é o que eu quero descobrir, sobre a espessura, que vale 0,366. Vamos fazer essa divisão, né? Vou escrever o 20 aqui e vou fazer a divisão ali. Então, aqueles valores, nós temos 0,00183 vezes 1 é 0,0183. Perfeito? E dividindo então por 0,366, isso aqui é um 6, não é um 0, né? Presta atenção. Isso aqui vai dar 0,005. Então aqui, ó, 0,005 θ1 menos θ2. Então a relação entre as diferenças de temperatura, θ1 menos θ2, já vou escrever assim. Deixa eu apagar aqui e fazer mais bonitinho. θ1 menos θ2 vai ser os 20 sobre 0,005. E já vai dar um número bem absurdo. Vocês vão ver, olha lá. 20 por isso vai dar 4.000 graus. Então a diferença entre os dois lados, né? Faz de conta que a gente está no sol para fazer esse experimento aqui. A relação, a diferença de temperatura deu 4.000, tá? Seguimos os dados, analisamos as unidades, elas são iguais, tudo certo, tudo bonito, né? Então tá ok o exercício. Beleza, entenderam? Então o processo de condução, nós temos essa relação aí de transferência de calor, de fluxo de calor, né? Vamos para analisar mais um processo de troca de calor. Que processo é esse? É o processo de convecção. Para analisar a convecção, nós precisamos discutir uma questão, certo? Uma questão importante, de quando a gente aumenta a temperatura dos objetos.
Quando nós aumentamos a temperatura de um objeto, aumenta a vibração das moléculas. Vocês já sabem disso, né? Aumentando a vibração das moléculas, né? Uma molécula que vibrava assim, se ela passa a vibrar assim desse jeito, ela vai ocupar um lugar maior no espaço, certo? Se ela vai ocupar um lugar maior no espaço, ela vai aumentar seu volume. Imaginem que a massa desse objeto ela não mudou a massa, né? Ela só está vibrando mais. Se ela está vibrando mais, ela está aumentando o seu volume. E se a massa não aumenta, a gente tem uma diminuição da nossa densidade. Porque a densidade, se vocês lembrarem, é uma relação de massa por volume. Se a massa é uma constante, porque eu não consigo mudar a massa do meu objeto, é uma constante, e o volume está aumentando, alguma coisa tem que diminuir. Quem é que vai diminuir para manter o equilíbrio da minha equação? A densidade. E diminuir a densidade desses objetos, pessoal, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui, porque vai vir uma figurinha. Vai fazer com que esses objetos acabem realizando um fluxo. Né? Um fluxo. O que significa isso? Significa que quando nós aquecemos aqui, nós estamos com água, uma chaleira com água, nós aquecemos aqui, certo? Ao aquecer essa água aqui, ela vai aumentar o seu volume e diminuir a densidade. A água fria que está lá em cima, ela está mais gelada, então ela vai estar mais comprimida, ela vai estar com um volume menor, certo? A massa é a mesma, das quantidades de molécula por centímetro, né? Inicialmente. O que vai acontecer? Essa água que está aqui em cima ela é mais densa, ela é mais pesada. Então essa água ela vai descer e essa água que está quente aqui, ela é mais leve, ela vai subir. Finalizando esse balé, né? O balé que nós chamaremos de correntes de convecção. As correntes de convecção, então, formam esse balézinho aí que vocês estão vendo, que é esse movimento que acontece em fluidos. Então, as correntes de convecção só acontecem em fluidos, em objetos que são líquidos ou gasosos. A gente não consegue ter convecção com os sólidos, né? Os sólidos a gente vai ter condução apenas, certo? Então, aí vai acontecer esse balé, onde esses fluidos eles vão aumentar a temperatura, diminuir a densidade e vão subir. Os objetos que estão mais acima, que são frios, vão descer, né? E assim por diante o processo vai se repetindo, tá? A partir disso, a gente pode pensar numa aplicação. A aplicação do ar-condicionado, né? Por quê? Imaginem que o ar-condicionado, né, antigamente ele era instalado na parte de baixo. E por que ele era instalado na parte de baixo? Muito simplesmente porque o ser humano ele precisa. Não é que o ser humano não tinha essa informação sobre a condução, né? Ele tinha a informação da condução, mas eu precisava que o ar-condicionado ficasse próximo de mim para que eu pudesse mexer nele, para que eu pudesse apertar os botões. Não tinha controle remoto, né? E com o advento do controle remoto e desses ar-condicionados do tipo split, né? O que acontece? A gente consegue colocar eles em alturas, né? Na parte superior dos quartos. Por quê? Qual é a ideia? Geralmente a ideia do uso do ar-condicionado é a ideia de usar ele no verão, certo? No inverno a gente utiliza geralmente lareira, né? Até podemos usar ar-condicionado no inverno. Só que o rendimento dele vai ser melhor no verão, por quê? Porque ele vai permitir que funcione de forma mais coerente os ciclos de convecção. Porque o ar-condicionado vai esfriar o ar aqui, o ar frio vai descer porque é mais pesado, né? Pesado que eu digo, ele é mais denso. E o ar quente, que está aqui embaixo, é um ar mais leve, e ele vai subir. E formando, então, aqueles ciclos, aquelas correntes de convecção. Certo? Então, as correntes de convecção são formadas desta maneira, as correntes de convecção, certo? Porque o funcionamento do ar-condicionado vai propiciar isso aí, né? Ele vai produzir, vai esfriar o ar aqui em cima, o ar frio vai cair, o ar quente vai subir e vai até a gente conseguir o equilíbrio térmico, onde toda a sala vai estar com a mesma temperatura. Isso é meio difícil de conseguir, né? Porque a gente sabe que o ambiente muitas vezes é grande, ele vai trocar calor com as paredes, com nós, né? Então, geralmente o ar-condicionado vai parar por alguns minutos, mas logo ele volta a funcionar. Enfim, então esse é o processo de convecção, gente. Vamos analisar então agora o último processo de troca de calor. O último processo de troca de calor é o processo de radiação. Como é que funciona o processo de radiação? Então, primeiramente, o que é radiação? Radiação é um processo físico de emissão, saída de propagação e deslocamento de energia por meio de partículas de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? No final desse ano letivo de vocês, a gente vai estudar ondas eletromagnéticas.
ondas que são formadas por sistemas por campo elétrico e campo magnético. Campo elétrico e campo magnético são coisas que a gente vai estudar no terceiro ano. Mas o que a gente pode adiantar sobre esse tipo de sistemas, né? Esse tipo de radiação, desse tipo de situação? É que a radiação ela não precisa do meio material para se propagar. Campos elétricos, campos magnéticos, eles se propagam no vácuo. Então uma radiação, uma energia de alta intensidade desse tipo, ela consegue se propagar sem um meio material, sem necessidade de um objeto sólido, um objeto líquido, um objeto gasoso. Ela pode se propagar no meio do nada, certo? E graças a Deus que isso acontece. Por quê? Né? Porque isso vai propiciar, por exemplo, né, que a gente tenha que o Sol aqueça a Terra, por exemplo, né, que é extremamente importante para nós. Então, e aí, o que é radiação? A radiação é o conjunto de radiações emitidas por um corpo, né? Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente visualiza isso? Imagine um pedaço de ferro, como vocês estão vendo aqui, ele é aquecido. Quando ele chegar a uma determinada temperatura, ele vai começar a irradiar, ele vai começar a emitir um brilho. Esse brilho aqui, a gente vai ver que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então a luz é uma radiação. Então esse objeto aqui, quando ele começa a brilhar, ele vai começar a irradiar, a transmitir energia. Essa energia térmica, né? Que se a gente se aproximar as mãos, a gente já vai sentir o calor. Obviamente que eu não recomendo ninguém a pegar uma barra quente desse jeito. A temperatura vai ser enorme, né? Então geralmente os objetos que brilham desse jeito, né, estão quentes, né? A lâmpada, por exemplo, também, né? A lâmpada, quando o filamento dela brilha, é uma temperatura muito alta. Então, se tocar no bulbo da lâmpada ali com ela ligada, tu vai queimar os dedos também. Então, geralmente, esses processos de radiação estão linkados com altas temperaturas, né? Essa transmissão de energia, ela acontece com altas temperaturas, né? Como é o caso aqui, por exemplo, do Sol, que vai transmitir radiação para nós, né? Ele irradia a Terra, esses raios infravermelhos que chegam até nós, graças a Deus, porque é através delas que a gente consegue uma temperatura na Terra para ter vida, né? Senão a gente seria um bloco de rocha gelado. Graças a Deus que nós temos o Sol, que o que o Sol faz lá, pega o hidrogênio, funde hidrogênio com hidrogênio, transforma em hélio, e dentro dessa transformação isso elimina muita energia, e essa energia é a radiação que vem até nós, né? E essa radiação chegando, né, vai aquecer a nossa grandiosa rocha azul que é a Terra, tá? Para vocês terem uma ideia também aqui, gente, o que acontece, né? Ó, o exemplo do fogo, né? O fogo aqui, ele aquece o ar aqui na frente, aqui em cima, né? O ar vai realizar as correntes de convecção, mas se a gente chegar do lado do fogo, onde não tem essas correntes de convecção, né, a gente vai sentir a radiação. A gente sentir a radiação do fogo e vai aquecer as mãos também, certo? Isso também tem alguns exemplos extras, né? De como a gente também evitar essa absorção de energia, né? Porque como a gente sabe, o Sol está constantemente mandando essa quantidade, esse turbilhão de energias, e vamos supor que a gente esteja no deserto. Se a gente está no deserto, a gente está num lugar aberto, um lugar que tem pouca absorção dessa energia, então essa energia vai ser muito forte lá, né? Essa radiação vai chegar com muita força entre nós. E aí o que acontece? As pessoas que moram no deserto, elas têm algumas maneiras, né, de se proteger. Uma das maneiras é utilizar roupas brancas. Por que roupas brancas ajudam nesse processo? Porque a roupa branca, a cor branca na física, né, ela é uma cor que absorve pouca energia e reflete muito. Então uma pessoa no deserto, ela vai ter a tendência a usar branco, não preto, porque o preto ele absorve muita energia. O preto é a ausência de todas as cores, né? Então é a ausência da reflexão das cores. Então um objeto preto é um objeto que reflete pouca energia. Um objeto branco é que reflete muita energia. Então um dia ensolarado que vocês desejam, né, não se queimar, não absorver, não sentir tanto calor, usamos branco, certo? Isso faz parte da física, não é só a mãe da gente que conta, tá? Bom, gente, então olha só. Analisamos os três processos de troca de calor: condução, convecção e radiação, certo? Analisamos os seus detalhes, detalhes que são muito importantes para a gente construir toda a teoria da física, né? Observamos como trabalhamos com o equilíbrio térmico. O que nós vamos fazer agora? Vamos treinar, vamos botar isso no papel, né? Então, ó, temos exercícios aqui, exercícios que envolvem equilíbrio térmico, né? Então,
seguir a minha receita de bolo, mas são exercícios diferentes. Pense que os dados são diferentes, né? Pense que pode ter mais detalhes aí que vocês têm que parar, pensar, olhar para o caderno, né? Tem a questão 3 ali, a questão 3 que é uma questão de teórica, tá? A questão 2 ali, pessoal, ele pede a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Então é razão, massa de água quente sobre a massa de água fria. É este valor que eu quero que vocês obtenham. Também temos aqui mais um exercício teórico para o quadro número 4. E a questão número 5 é uma questão sobre fluxo de calor, certo? Onde nós temos uma peculiaridade na letra B, tá? Na letra A é para calcular o fluxo de calor, na letra B é para calcular a temperatura numa determinada região dessa barra. Qual é a dica? A dica é analisar o fluxo de calor que nós temos desta região quente até o ponto X e igualar com o fluxo de calor que a gente tem da área fria até o ponto X. Então todo o lance está ali nas relações de temperatura dos tetas, né, e da espessura do meu sistema. Beleza, gente? Então essa é a dica de ouro que eu estou dando para a questão número 5 aí. É para fazer essa relação aqui para conseguir resolver o exercício. Aí vai ter os detalhezinhos que vocês vão ter que pensar, parar, olhar com mais carinho. Tranquilo, gente? Então a aula da semana é isso. Eu espero que vocês tenham tido tempo para resolver esses exercícios, né, que não tenham deixado para a última hora. É o que eu sempre espero do fundo do coração. Certo, gente? Até uma próxima. Nos vemos na semana que vem com uma aula ao vivo via Meeting. Eu fico por aqui, né? E vocês continuam os estudos. Até a próxima. Tchau pra vocês.